Boa noite. Boa noite, estamos aqui nessa quinta-feira, novamente, para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dando início ao subtítulo Progressão dos Espíritos. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando já a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Acabamos de ver a escala espírita, as três grandes divisões dos espíritos, né? E agora estamos indo para o subtítulo Progressão dos Espíritos. Depois da progressão dos espíritos, nós vamos ver anjos e demônios, finalizando, então, esse capítulo 1, dando início ao capítulo 2 dessa segunda parte. Boa noite, Denise, boa noite a todos que já estão conosco, atentos aí ao nosso estudo rápido, né? Das 7 às 7h30 da noite, terça, quarta e quinta. Bom, progressão dos espíritos, questões 114 a 127. É muito interessante que, acompanhando o desenrolar dos estudos com Kardec no Livro dos Espíritos, vocês vão perceber que várias temáticas que vão ser abordadas pelas questões, nós acabamos já falando um pouco delas. É interessante, e isso, a meu ver, acontece sempre porque o estudo da doutrina dos espíritos, em especial o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos nos apercebendo que os assuntos são todos entrelaçados. Não existem assuntos estanques. É muito natural que, às vezes, se dedicando a estudar determinado ramo dentro do Livro dos Espíritos, determinado assunto, você, hora ou outra, se veja questionando o que vai ser tratado em outros capítulos. Isso é muito interessante de se ver, porque esse olhar do todo, eu costumo dizer muito nos grupos de estudo, é o olhar que a gente precisa preservar sempre, não só no estudo do Livro dos Espíritos, mas no estudo do Evangelho de Jesus. Então, quando queremos nos aprofundar, entender um pouco mais as mensagens de Jesus, não as podemos visualizar e compreender separadas do todo. O todo que nós poderíamos resumir, como o próprio Cristo resumiu, em amar a Deus e às criaturas. Mas então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? É interessante, Kardec foi um homem muito perspicaz. Tinha um bom senso, uma inteligência, uma memória, vamos dizer assim, uma capacidade de conhecer, de sintetizar, enfim. Realmente ele desempenhou a sua missão com grande sabedoria. Mas por que Kardec cuidou de trazer essa questão como sendo a primeira questão dentro desse título Progressão dos Espíritos? Talvez porque lá no século XIX, as igrejas tradicionais, muitas delas ainda defendiam posicionamentos sobre o pecado original, trazendo muito um conceito, e isso estava muito arraigado nas criaturas, de que o homem era mau, ele era criado mal. E somente através dos dogmas religiosos, através não raro, da dor, mas da dor, digamos assim, aquela dor que você mesmo se impõe, é que você se libertaria desse mal arraigado no ser, para que você pudesse, então, adentrar no reino de Deus. Então, por isso que Kardec fez essa pergunta, penso eu. Ele queria saber, então, se os espíritos são bons ou maus desde a natureza. Nós não podemos nos esquecer que essas mesmas igrejas tradicionais, lá no século XIX, e isso ainda perdura hoje, né? Eles trazem uma conotação de criação bastante partidarista, vamos dizer assim, pelo Criador. Porque Deus cria os homens
e aí, dentro do contexto que elas apresentam, nós não sabemos muito aonde esteja demonstrada a igualdade desse amor, porque há uma diferença muito grande entre todos os homens. Deus também criou, segundo as igrejas tradicionais, os anjos, já como seres perfeitos, né, dotados de bondade e de perfeição. E destes anjos, muitos se rebelaram, e aí nós vamos ter, então, os demônios, os anjos decaídos. Tirando aprofundar esse questionamento sobre esse entendimento, os espíritos vão apresentar noções diferentes para nós sobre a criação dos espíritos. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho lá do princípio inteligente, que o princípio inteligente evolui incessantemente e que ele vai experienciar por milhões de anos no reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Então, há uma cadeia de progresso, de evolução incessante. Então, mas Kardec quis bater novamente nessa tecla. Então, vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec dessa questão dele. Se os espíritos são bons ou maus por natureza. E eles respondem, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Se vocês se recordarem, nas nossas andanças pelas questões anteriores, mais de uma vez eu frisei que estes estágios dos espíritos, nos planos espirituais dimensionais diferentes, todos estes estágios são períodos temporários, são experiências temporárias, porque nós não estamos jungidos a determinada categoria evolutiva e condenados por isso, pela eternidade, a lá permanecer. Quer dizer, porque eu ainda sou imperfeito e ignorante, e ao desencarnar eu for atraído, porque eu sintonizo com regiões inferiores espirituais, isso não quer dizer que lá eu vá permanecer pela eternidade. Eu sei que é temporário. Porque eu creio na evolução do espírito. E porque eu creio na evolução do espírito, eu consigo compreender a justiça divina e a igualdade desse amor paterno para com todas as criaturas. Porque todas as criaturas são criadas exatamente iguais. É aí que entra a questão 115. Dos espíritos, pergunta Kardec, uns terão sido criados bons e outros maus? Justamente porque ele queria entender isso. Porque lá na apresentação das religiões, ainda no século XIX, a teologia dizia que Deus havia criado os anjos, já perfeitos, e havia criado os homens, que tinham uma única oportunidade de vida no plano encarnado. Seja ela de 10 anos, de 20, 30, 50, 80 anos, era única essa experiência. E depois disso, toda a eternidade estava traçada. Você estava condenado ou você estava salvo. Então, Kardec queria saber isso. Se Deus criava, então, bons e maus. E a resposta dos espíritos. Deus criou todos os homens simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, vamos entender essa resposta com mais detalhes.
Vocês vão ver aí que eu grifei só o trecho importante. Porque esse trecho vocês vão ouvir várias vezes. Não comigo, mas vão ouvir muitas vezes nos expositores espíritas, nos livros. E mais importante que isso, é preciso que vocês entendam esta simplicidade do ser que é criado pelo Pai e que desenvolve-se pela eternidade. Porque muitas vezes, para compreender algumas ideias que os espíritos nos trazem, nós precisamos voltar nessa, para que nós possamos enraizar, interiorizar mesmo o entendimento dessa evolução incessante. É muito interessante. Então vamos passar por partes a analisar essa questão. Então nós fomos criados simples e ignorantes. Mas vocês vão se lembrar que eu já falei anteriormente, nesses nossos estudos, que nós temos toda uma potencialidade em germe. Os próprios espíritos disseram isso. Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes, mas todas as potências a serem desenvolvidas já estão conosco. É por isso que nós passamos a ser designados, segundo os espíritos, no momento inicial da nossa criação, como princípio inteligente do universo. A inteligência está lá. E quando eles colocam do universo, é porque este princípio, simples e ignorante, esta centelha divina, digamos assim, que vai levar milhões, bilhões de anos em busca do aperfeiçoamento e do conhecimento da verdade, esta centelha inicial, este princípio é assim em todo o universo. Ou, se a gente puder alongar um pouco mais, em todos os universos. Porque esta centelha, este princípio, é absolutamente o mesmo em toda a obra da criação. Se nós pudéssemos contatar agora um dos nossos irmãos que experienciam hoje em Júpiter, nós não sabemos a apresentação que ele teria, mas nós sabemos que o seu espírito iniciou da mesma forma que o nosso. Se nós pegássemos um outro irmão de Andrômeda, ou de qualquer outro dos planetas do braço de Órion, ou até mais longe, nós não saberíamos dizer qual apresentação ele teria, qual corpo ele se utilizaria, mas nós saberíamos que o início dele foi exatamente o mesmo que o nosso. Esta simplicidade faz com que nós possamos compreender a grandeza desse amor divino e a justiça, a igualdade desse amor. Porque nós vamos compreendendo, quando percebemos essa simplicidade, a ignorância do saber, que as nossas experiências reencarnatórias e ao desencarnarmos são exatamente oportunidades infinitas desse aprendizado. Ah, mas por quê? Por que Deus não nos criou perfeitos? Não se surpreendam, eu mesma intimamente já me fiz essa pergunta. Mas até agora eu só tive uma resposta. Porque Ele quis. Algumas coisas nos fogem ainda da compreensão. Uma das coisas que também nos fogem é exatamente como seria esse início. Como Deus cria esse princípio inteligente? Aonde é criado esse princípio inteligente? Porque se os espíritos nos afirmam que a vida verdadeira é a do espírito, é a vida espiritual, e que os estágios nos planos densos da matéria são experiências temporárias, se eles nos falam isso, está subentendido que o princípio inteligente surge aonde primeiro? No plano espiritual. Como é que ele é ligado, então, no seu momento primeiro, a uma única célula num organismo unicelular? Ou antes mesmo disso, como é que Deus cria lá naquele exato momento do início? Nós não sabemos.
E não pensem vocês que Kardec não fez esse tipo de pergunta, porque nós já estudamos sobre isso, ele fez. E os espíritos também não disseram é mistério. Eles só disseram que, por enquanto, eles mesmos ainda não sabiam. E nós já sabemos da relativa superioridade dos espíritos responsáveis pela codificação. Em relação a nós, eles sabem muito. Mas veja só, nós estamos ainda num planeta de provas e de expiações. Grandes aprendizados, cada um deles ainda terão. E isso nós também não podemos esquecer, que nem sempre eles têm autorização para prestar-nos algumas informações. Eles dizem isso várias vezes, os espíritos superiores, que há informações que são vedadas para serem trazidas ao plano material dos homens. Enfim, tem coisa que a gente não vai saber agora. Mas a gente pode continuar perguntando. Dando continuidade, então, na questão 116, Kardec vai perguntar: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Mais uma vez, diante daquilo que as igrejas tradicionais falavam. O que elas falavam? Se você errasse muito na única experiência que você está tendo no plano dos vivos, ao morrer você estaria condenado ao inferno, ou teria que estagiar no purgatório e outros teriam que interceder a seu benefício, ou então você estaria salvo. E aí seria recebido no céu. Basicamente era isso. Então Kardec quer saber se existem espíritos que optam, digamos assim, pelo mal e vão continuar eternamente nos planos inferiores. Não. Todos se tornarão perfeitos, dizem eles. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Os espíritos têm hora que são firmes, bastante firmes com Kardec, não sei se vocês já se aperceberam. Algumas questões, eles são até duros anteriores, e nós ainda vamos ver outros posicionamentos no estudo do Livro dos Espíritos, em que eles são assim categóricos. E eles nos colocam para pensar, o que você acha disso? Porque vejam só, as próprias igrejas tradicionais do passado, elas trabalhavam conosco tão somente pelo medo e pela obediência. Questionar não era permitido. Fazer diferente, então, cuidado, você podia ser queimado. Então, Kardec traz questões que, com certeza, fervilhavam nele e fervilhavam em muitos dos companheiros que o auxiliaram nessa pesquisa, nas elaborações, nas questões colocadas aos espíritos, para que se compreendessem as respostas. Então, aqui ele fala, mais uma vez, que nós mudamos de ordem, segundo o trabalho pessoal e individual de cada um de nós no campo do aprendizado. Mais uma vez, reforçando a ideia que os espíritos nos trazem de um Deus que é justo, bom e amoroso, em absoluto, perfeição suprema. E um Deus que é bondade suprema, misericórdia suprema, compaixão suprema, ele não pode condenar. Ele não condenaria um filho seu, ainda mais pela eternidade. Agora, quando nós trabalhamos com a ideia da evolução, das oportunidades infinitas, através da reencarnação, quando nós trabalhamos com estes conceitos de aprendizado, aí nós podemos lidar com bastante conforto ante as diferenças que nós percebemos entre as criaturas. E aí nós conseguimos perceber a bondade e a justiça divinos. Porque ele permite que nós erremos por conta do livre-arbítrio. E ele permite que nós colhamos o resultado daquilo que plantarmos, ou
colhamos o resultado daquilo que nós não soubemos plantar. Não a fim de que sejamos punidos pela teimosia, pela ignorância, não, mas a fim de que consigamos aprender. Então, muitas vezes nós somos chamados a revisitar o mundo e a repetir lições, duras lições muitas vezes, porque precisamos aprender. E o aprendizado do espírito não se dá no campo teórico, só no campo das ideias, não. O campo das ideias, sim, nós desenvolvemos e precisamos delas. É a instrução. Mas o campo do exercício, da prática, do amar, nós precisamos ainda mais. Vamos continuar. Na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Essa questão está ligada à questão anterior. Então, na questão anterior, os espíritos falam que pode ser que alguns espíritos se demorem mais nas regiões mais atrasadas. Por quê? Porque são teimosos. E porque não conseguiram ainda aprender as tarefas e as instruções relacionadas ao bem, ao amor, à compaixão, ao respeito e à solidariedade. E aqui eles vêm dizer que vai depender de nós a velocidade do nosso avanço, segundo a nossa vontade e segundo a submissão que nós testemunharmos diante das lições. Vocês já devem ter ouvido várias vezes palestrantes ou mesmo em livros dizendo que nós devemos evitar com todas as nossas forças nos lamentar, ficar reclamando, ficar questionando. Mais que isso, alimentar o pensamento. Mas por que comigo? Deus é injusto. Não há injustiça. Nós estamos falando do Criador, perfeição absoluta. Não se engane. Não há injustiça. Nós estamos onde deveríamos estar. No tempo em que precisamos estar. Trabalhando com as possibilidades que são necessárias. Com a falta de coisas que nos fazem aprender mais. Enfrentando desafios que nos trazem lições muito importantes. Caminhando ao lado daqueles espíritos com os quais nos comprometemos no passado, pelo amor ou pelo ódio. Enfim, não há acaso. Não há talvez. Não há, não sei o que aconteceu, deve ter sido um acidente. Nós vivemos uma vida no plano dos encarnados e vivemos experiências no plano dos espíritos e nós não podemos nos enganar em relação a estas experiências. O Pai permanece na diretriz das lições. Eu costumava brincar nos grupos de estudo que de vez em quando eu me punha para pensar. Costumava brincar, não, eu ainda brinco, né? Tô aqui brincando com vocês. Que no campo, quando eu começo a analisar fatores da minha vida, da vida daqueles que eu amo, de conhecidos, começo a analisar também o relato que eu estudo em livros psicografados, e aí eu fico tentando fazer o link. E fico me imaginando, vivendo os desafios
quando no momento em que você vive os desafios, você não tem noção das ligações pretéritas e nem das ligações futuras. Mas não se enganem, porque eu nunca encontrei nenhum relato de trajetória de um espírito que não abrangesse a absoluta justiça e misericórdia divina. E eu brinco que Deus, para mim, é o maior novelista de todos os tempos. Superior a muito a Jeanette Claire. Eu que sou do tempo da Jeanette Claire. Pode ser que tenham mais jovens aqui que não saibam quem tenha sido. Enfim, por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós duvidamos e não conseguimos enxergar esse depois, esse antes, e não entendemos muito bem os porquês. Mas, se tivéssemos a oportunidade de olhar de cima, um grande espaço de tempo na nossa trajetória evolutiva, nós veríamos exatamente cada link necessário no momento correto. Então, vai depender de nós. Depende das nossas escolhas. Nós mudarmos mais rápido ou não de planos vibratórios, planos evolutivos. Apesar de Deus ter nos concedido o tempo, que é eterno, e a vida, porque fomos criados por Ele, todos iguais, o restante, todo o trabalho é nosso. Basta que você queira e que você se submeta. Na questão 118, Kardec pergunta: podem os espíritos degenerar? Quer dizer, retroceder, quer dizer, ficar inferiores ao que já estavam? Essa é a pergunta de Kardec. E por que ele também perguntou isso? Porque se ele faz algumas questões tendo em vista as igrejas tradicionais cristãs lá do século XIX, ele também não se esquece de alguns posicionamentos das igrejas orientais. E dentro das igrejas orientais, havia um entendimento, há ainda um entendimento acerca da metempsicose, que nada mais é do que a possibilidade do espírito retroceder. Em resumo, se eu errar muito nessa vida, segundo algumas religiões orientais, na próxima eu posso vir e ter que habitar o corpo de um inseto, uma barata, ou de um pequeno animal. Enfim, nestas igrejas, determinadas igrejas orientalistas, a metempsicose seria possível. Então, Kardec quer saber, é possível mesmo? E aí eles respondem, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, não há a mínima possibilidade, por mais que você erre nesta vida, de você vir a ser um gafanhoto na próxima. Não há. Os espíritos foram muito claros e muito categóricos. Nós precisamos compreender também este olhar oriental sobre isso e perceber aquilo que ficou muitas vezes no inconsciente dos milhões de espíritos que foram trazidos do sistema de Capela. Nós já falamos sobre isso nas nossas lições anteriores. E estes espíritos, oriundos de um planeta muito mais avançado que a Terra naquela época, há milhares de anos atrás. Então, estes espíritos, ao serem trazidos para passarem a ter as suas experiências físicas na Terra, tiveram que se utilizar de corpos humanoides muito, mas muito mais primitivos do que aqueles que eles se utilizavam no seu planeta de origem. Então, isso ficou muitas vezes arraigado no inconsciente, marcado no inconsciente destes milhões de espíritos, que eles, pelos erros, pelos desvios praticados no seu planeta de origem, tiveram que retornar e tiveram que passar, então, a habitar corpos animais. Mas não foi isso que aconteceu. O corpo do humanoide,
do antropóide, do homem primitivo da Terra. Era, sim, um instrumento, um veículo muito, mas muito mais atrasado do que aqueles que antes eles possuíam. Mas o espírito nada perdeu. Tudo ficou arquivado. Todos os nossos arquivos, as nossas experiências pregressas, no plano material como nos planos espirituais, neste orbe, em outros orbes, se os tivermos, está tudo isso arquivado no nosso inconsciente. É a bagagem que nós, espíritos imortais, possuímos. Nós não podemos ter acesso agora, porque nós ainda não temos estrutura suficiente para lidar com os nossos fracassos. Pensem sobre isso. E amanhã a gente volta. Amanhã não, terça-feira que vem, porque hoje é quinta. Eu desejo então a vocês um bom final de quinta-feira. Espero vocês na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da noite. Eu estou vendo aqui o comentário do Anderson. Verdade, Cris, nós aqui olhando para a galáxia e outros sistemas, somos como meras crianças, olhando para a Lua. Não conseguimos compreender, mas com amadurecimento e conhecimento gradual, chegará o momento que nos será revelado que nem podemos hoje imaginar. Certamente, Anderson. E eu fico pensando como Sócrates estava certo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. O inferno de cada um é a colheita que cada um escolheu fazer conforme a lei de causa e efeito. Para sair de uma condição de trevas, é como Fred estava explicando. A pessoa que tem que mudar de dentro para fora, pois a transformação começa de dentro, pois Deus está em nós. Deus está em toda parte. É aquela centelha divina que pulsa dentro de nós, não é, Anderson? E cabe a nós, somente a nós, construirmos a expansão das nossas potencialidades, né? Fazer com que a nossa luz brilhe. Obrigado pelo comentário, Anderson, gostei muito. Uma boa noite a todos que estiveram aqui comigo, Andréia, Suzeli, a Viviane, a Denise mais cedo. Uma boa noite para vocês e até terça que vem, a gente dando continuidade à nossa progressão dos espíritos. Um grande abraço.